serpente era o animal mais astuto dos animais que o Eterno havia criado. Não devemos entender a palavra Arum, esperto, astuto, em um mau sentido, implicando em astúcia maligna, como alguns têm feito ao longo dos séculos, pois tudo que Deus criou era bom, cada qual para o seu propósito. Gênesis 1, versos 25 e 31. Este termo é frequentemente empregado no Tanar, em um bom sentido, significando prudente, ou sagaz. Provérbios 12, versos 16 e 23. Provérbios 13, verso 16. Provérbios 14, verso 15, e etc. A sagacidade da serpente é vista em seu olhar aguçado, seu poder de encantar pássaros e homens, sua prudência em evitar o perigo, sua habilidade em proteger a cabeça, sua parte mais vulnerável do ataque do homem. As palavras mais astuto mostram que essa característica separava ou distinguia a serpente do restante dos animais. A menção abrupta da serpente é característica desta narrativa. Vívida e inusitada como é, a história deixa muitas coisas omitidas e inexplicadas. A serpente é trazida à cena sem explicação, embora aparentemente seja dotada de fala, e seja capaz, por meio de conhecimento superior ao da mulher, dizer-lhe quais serão os resultados de comer do fruto proibido, além de mentir para Eva. Versos 4 e 5. E 22. Essas palavras lançaram a dúvida na mente de Eva, gerando uma confusão mental sem fim. É sabido que aparentemente a jumenta de Balaão também falou, só que pelo poder de Deus. Números 22, verso 28 e 30. Existem muitas conjecturas sobre isto. Tudo indica que o animal ao ser agredido, Números 22, verso 27, berrava, e Deus fez com que os sons proferidos pela criatura se tornassem discerníveis na mente de Balaão. Ele não estranhou da jumenta falar com ele, pois percebeu que era obra do Eterno. Assim seus olhos foram abertos, e ele também viu o anjo do Eterno. Números 22, verso 31. Pela pergunta da serpente a Eva, se era verdade que Deus disse que ela não poderia comer de toda a árvore do jardim, já implica que a serpente estava ciente de algo. Ora, animais não são imagem e semelhança de Deus. Eles não têm intelecto, raciocínio, discernimento, agem por instinto. Então isso implica que era algo externo que influenciou tal diálogo. Não tem possibilidade de ser algo apenas da mente de Eva, sem um agente externo, pelo fato de que a serpente foi amaldiçoada, a rastejar, indicando que ela não era assim inicialmente na criação. Se fosse algo apenas da mente da mulher, não teria motivo de amaldiçoar a serpente, que pelo fato de ser o mais astuto dos animais, poderia ser usada novamente para enganar, e assim sua natureza foi alterada. Em Ezequiel 28,
vemos que a palavra fora direcionada literalmente ao rei de Tiro. No entanto, este fora comparado a um querubim, e claramente fora estabelecido no Gan Eden, Jardim do Éden. Ou seja, o orgulho do rei foi comparado ao orgulho de Satã, constatando e contrastando dois fatos que se cruzam no sentido de que, assim como o orgulho levara a este querubim, guardião do Éden, imponente e importante a cair, por ter sentido inveja do homem ao ser criado, igualmente o rei de Tiro também sucumbiria. De outra forma, não poderia existir explicação para esta comparação ao rei de Tiro. Literalmente, seria um disparate, pois este rei, jamais, em nenhuma hipótese, foi estabelecido no Gan Eden, Jardim do Éden, o monte de Deus. Essa parece ser a conexão do que ocorreu no Éden. Este ser jogou setas na mente de Eva, por meio do olhar hipnotizante, não pisca, da serpente. A serpente, antes de ser amaldiçoada, não tinha em sua dieta o pó da terra. Verso 14. Não se fala qual era sua alimentação, mas é possível que Eva viu a serpente se alimentando do tal fruto proibido pela Torá. A proibição era somente ao ser humano. Gênesis 2, versos 16 e 17. E assim um agente externo, que por meio da serpente, jogou setas, que contaminaram a mente de Eva, gerando confusão mental forte. Como já falado, não tem possibilidade de ser algo apenas da cabeça da mulher, por conta da punição da serpente, e também não pode ser apenas a serpente, que dialogou com a mulher, pelo fato de ter sido racional o diálogo. Satã é um ser que serve para o Eterno avaliar o caráter de suas criaturas, faz parte da realeza e do domínio de Deus, pois todas as criaturas pensantes de Deus possuem o livre-arbítrio. Contexto do livro de Jó. Ao ser questionada, Eva, em vez de voltar para o marido, mostrou sinais de vacilação e dúvida, e uma disposição para discutir o assunto um pouco mais com a serpente. O verso 3 é confuso, e por isso gerou muitas conjecturas. Quando Eva diz à serpente que Deus falou, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela fala algo a mais do que ordenado por Deus. Ele disse que não se devia comer do fruto. Gênesis 2, verso 17. A ideia da proibição de tocar no fruto veio de Eva. Por isso alguns sugeriram que a mulher já estava pecando, ao adicionar palavras à palavra de Deus, uma vez que elas não faziam parte das instruções do Eterno. Em Gênesis 2, verso 17. Mas as Escrituras deixam claro que o pecado e a perda de inocência vieram após o casal comer do fruto. A mulher, ainda no estágio de inocência, não teria acrescentado essas palavras. A palavra de Deus literalmente é apenas uma figura de linguagem, expressando a ansiedade da mulher. Pela linguagem percebe-se um exagero que parecia muito severo, tal ordem para ela, indicando que Eva estava começando a fraquejar. Da dúvida, a serpente avança para uma negação direta da verdade, da ameaça divina, versos 4 e 5, e diz à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente, entre aspas, queria dizer que não é porque o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal faria mal que Deus proibiu de comê-lo, mas porque Deus não quer que você, Eva, seja como ele. Um duplo sentido, verdadeiramente satânico, no qual uma certa concordância entre a verdade e a mentira é assegurada. Ao comer do fruto, o homem obteve certo conhecimento do bem e do mal, pois seus olhos foram abertos. Verso 7. E a princípio descobriram que estavam nus. Depois, esconderam-se, entre aspas, de Deus. Verso 8. Denotando que já não estavam inocentes, mas cientes de seu pecado. Conhecimento veio à mente deles. Descobriram coisas que antes eram desconhecidas para eles. Eles podiam agora discernir entre o bem e o mal. E qual foi a consequência? Confusão e vergonha foram geradas, porque a inocência foi perdida e a culpa contraída. Esta era a verdade que encobria a mentira do
não morrereis. Adão e Eva, tendo se tornado sábios aos seus próprios olhos, esconderam-se por entre as árvores, para esconder, entre aspas, de Deus. Eles, por ter adquirido discernimento entre o bem e o mal, por captar que tinham feito algo mal, ficaram com medo do Criador. Medo aqui não é sinônimo de temor, que está associado à reverência a Deus, como o sentimento que todo verdadeiro servo do Criador tem. Medo aqui é sinônimo de pânico, uma terrível perturbação pela possibilidade de o pecado deles ser descoberto. E Deus perguntou a Adão: onde estás? Deus o chamou não porque ignorasse o seu esconderijo, mas para levá-lo à confissão. Exemplo parecido com Caim, em Gênesis 4, verso 9. Adão procurou ocultar o pecado por trás das consequências deste, e sua desobediência, por trás de seu senso de vergonha, declarando a Deus que havia se escondido devido ao embaraço da nudez. Ele confessa sua nudez, o que era evidente, mas não faz menção ao seu pecado. Adão e Eva não tinham apenas se tornado como Deus no sentido de ter adquirido discernimento, mas também haviam se afastado dele. Deus, por sua grande misericórdia, não os destruiu. Ele os chamou para confessar, versos 10 a 12. A misericórdia divina vai muito além do que podemos imaginar. Caso contrário, o homem e a mulher teriam sido exterminados imediatamente. E aí Deus pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Verso 11. A primeira coisa que o homem culpado faz para se defender é acusar. Adão acusou sua mulher de induzi-lo a comer o fruto proibido, e ainda culpou Deus por ter criado e dado a ele como companheira. Foi uma atitude perversa. Vemos uma situação oposta de confissão no caso de Davi. 2 Samuel 12, verso 13. Nem Adão, nem Eva deram evidências de arrependimento. Existe, porém, uma diferença notável entre a confissão de um e de outro. A mulher alegou que havia sido enganada. Adão alegou o ato, deliberadamente. No verso 14, a serpente é amaldiçoada. O texto indica que a serpente se tornaria uma criatura que rastejaria sobre o próprio ventre, e comeria pó, no sentido de rastejar, para o resto de sua vida. Essa afirmação nos faz concluir que a serpente tinha outra forma física, e outros hábitos. Pelo fato de ser o mais astuto dos animais, poderia ser usada novamente para enganar, e assim sua natureza foi alterada. A inimizade que Deus diz que colocaria entre a semente da serpente e da mulher, do ponto de vista da humanidade, decorre do fato de que, em geral, as cobras são pragas, até mesmo pragas perigosas. Do ponto de vista de uma cobra, é um animal sem a capacidade de raciocinar e, portanto, atua por instintos naturais, deve comer para sobreviver, e sua principal função é procurar sustento enquanto se protege de predadores. As respectivas referências à semente, ou seja, descendência, apontam para a humanidade, em relação a Eva e a família de cobras, em relação à serpente. Esta não é uma profecia messiânica. Nada neste versículo se refere explicitamente a Messias, exceto no sentido genérico, que o Messias, pelas profecias do Tanar, é um ser humano descendente de Adão e Eva. Além disso, este versículo descreve a noção geral de que as pessoas terão aversão a cobras, e as pisarão quando elas morderem seu calcanhar, ou pé, porque elas passaram depois dessa maldição a rastejar. E Deus disse à mulher
que ela sentiria muitas dores na gestação e no parto. Assim, o prazer da mulher em conceber e dar à luz a um filho seria um pouco ofuscado pela dor. O trabalho de parto é frequentemente referido como a imagem da mais profunda angústia. Isaías 13, verso 8. Jeremias capítulo 30, verso 6. Miqueias 4, verso 9 e 10. A mulher também rompeu sua subordinação divinamente designada ao homem. Ela não apenas se emancipou do homem para ouvir a serpente, mas influenciou o homem ao pecado. O princípio da chefia de Adão, como marido, cabeça, foi estabelecido antes da queda, no Éden. Gênesis 2, verso 18. Mas agora ela não era apenas uma ajudadora, mas também governada pelo marido. Apesar da Torá não nos dizer que Adão e Eva foram amaldiçoados, como foi com a serpente e a terra, para ambos houve consequências de suas ações. Além das consequências para com Eva, a mulher, citadas anteriormente, Adão, o homem, a partir dali teria uma vida marcada pelo trabalho pesado, pelo fato da terra ter sido amaldiçoada. A mesma causaria muitos problemas ao homem, produzindo espinhos e cardos. Ele comeria seu pão, com esforço próprio, representado pelo suor do rosto. E, após tanta labuta, canseira e enfado, viria a velhice e a morte. O fato de Deus fazer referência apenas aqui a espinhos e cardos, significa que, antes da queda, a terra não estava coberta por esse tipo de plantação que dificultaria o trabalho, e o trabalho era algo mais prazeroso. Gênesis 2, verso 15. Quanto à sentença, porquanto és pó, e em pó te tornarás, a morte agora faria parte da realidade do ser humano, e deixa claro a vontade de Deus, do ser humano ser enterrado, não queimado, como é feito no paganismo. A advertência de Deus tinha sido clara. Ele estabeleceu que, se Adão e Eva desobedecessem a ele, certamente morreriam. Gênesis 2, verso 17. Até o verso 20, a mulher não tinha sido ainda chamada de Eva. Estamos tão acostumados a dizer Adão e Eva, que presumimos que ela já tinha seu nome. Mas, até este ponto, ela foi chamada de mulher. Gênesis 1, verso 27. Uma ajudadora idônea. Gênesis 2, verso 18. Mulher. Gênesis 2, versos 22 ao 25. O nome de Eva, na verdade é Havá, e tem relação com a palavra vida. Por isso Adão disse que ela era a mãe de todos os viventes. Ele tinha recebido a ordem de Deus para multiplicar-se. Gênesis 1, verso 28, era questão de tempo para Eva se tornar a progenitora da humanidade.
no verso 7. Vendo que estavam nus, Adão e Eva haviam feito para si aventais feitos de folhas de figueira, para cobrir suas genitais. Pouco depois, Deus lhes forneceu roupas de proteção, provavelmente também tendo em mente as diferentes condições climáticas fora do jardim, pois ele iria os expulsar posteriormente. Ele os vestiu com aquelas túnicas. Não adianta perguntar como Deus fez essas túnicas. Certamente, em comparação com todo o universo que Deus criou, fazer túnicas de pele era uma realização muito insignificante em comparação. Existem muitas conjecturas da origem dessas túnicas de pele. Não há necessidade de todas essas especulações, pois isso não foi revelado. No começo da Torá, somos informados sobre Deus, pessoalmente, fornecendo túnicas para Adão e Eva, enquanto no final da Torá lemos sobre Deus, pessoalmente, enterrando Moisés. Deuteronômio 34, verso 6. E o Eterno comunicou com os anjos, que pelo ato de rebeldia do homem e da mulher, agora dividiam algo com eles, o conhecimento do bem e do mal. Contudo, eles se fizeram culpados para com o Eterno, por causa de sua desobediência. Assim, o conhecimento de Adão e Eva, do bem e do mal, não os fez sábios, mas tolos. O fruto da árvore da vida interrompia o envelhecimento e a morte. Comer desta árvore implicava viver para sempre. Mas Deus não podia permitir que eles vivessem para sempre, por terem se rebelado contra ele. Simultaneamente com a expulsão de Adão e Eva do jardim, Deus colocou os querubins lá como guardiões ao oriente do jardim do Éden. Eram seres que apareciam ao observador como querubins, a fim de colocar medo em Adão e Eva, para desencorajá-los de tentar retornar ao Gan-Éden, jardim do Éden. A espada flamejante que sempre girava, guardando o caminho da árvore da vida, também fazia parte da visão, com o propósito de assustar Adão. A intenção de Deus era criar uma atmosfera que desencorajasse a busca da árvore da vida, e a obtenção pelo homem, de uma vida infinita na terra.